Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2019. Nós estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2019. É a segunda edição deste programa em que o Grupo RCN e a CBN divulgam em todos os veículos de comunicação que operam pelo Grupo RCN. Hoje, nosso convidado é o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correia Riedel. Eduardo Riedel é graduado em Ciências Biológicas, com bacharelado em Genética. Ele tem MBA em Gestão Empresarial e mestrado em Zootecnia. É ex-presidente da FAMASU, que é a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, e ex-presidente também do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE, que é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Eduardo, obrigado pela gentileza de aceitar o convite e vir falar conosco. Prazer estar aqui com vocês, Otávio. Nessa manhã é sempre bom conversar sobre assuntos importantes. Este programa, Riedel, ele tem o objetivo de passar para os cidadãos desafios e também as perspectivas dos nossos convidados para este ano de 2019. O senhor comanda hoje uma secretaria que é estratégica no atual governo, já desde o primeiro mandato. O ano está começando, para valer agora, acabou o carnaval, a gente começa a ver o país começando aí a embalar. Qual é a previsão, a expectativa do senhor para este ano de 2019 na área política e na área econômica? Na área econômica, vamos começar por ela, eu acho que a gente vive um novo cenário, né, no país, muito em função das mudanças políticas, que eram balizadores aí de políticas econômicas. E a gente está vendo o grupo que assumiu a economia do país, um grupo extremamente capacitado, extremamente direcionado e com uma visão clara das suas políticas para a economia e que envolvem tirar do Estado boa parte do peso de alguns investimentos, envolve deixar um Estado um pouco mais leve dentro da sua estrutura, reorganizar parte dessas estruturas e buscar as reformas necessárias. Eu acho que o foco central desse grupo que assumiu o Brasil é fazer as reformas que a gente fala da Previdência, mas tem a tributária na sequência, a própria política, todas essas reformas necessárias, inclusive. Necessárias para o Brasil desamarrar a sua trajetória de crescimento. Então, nós estamos com uma previsão na economia de melhora e já começamos a sentir isso aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um macro ambiente que tem que ser criado para que as pessoas se sintam seguros. Os empreendedores investem quando você tem perspectiva ou segurança em relação ao seu investimento. E a gente começa a perceber isso nos números, nas iniciativas, postos de trabalho, investimentos, indicadores dessa natureza que refletem um pouco o movimento que está sendo iniciado no país. Agora, é fundamental que as reformas avancem. O senhor fala em reforma. O Mato Grosso do Sul já implementou algumas reformas. 2019, o Estado de Mato Grosso do Sul, o governo, prevê novas reformas? O governador Reinaldo Azambuja é um reformista por natureza. Ele tem uma visão clara dos problemas do Estado. E a partir dessa visão, você só combate alguns privilégios ou só muda o modelo e a estrutura do que foi formado no público brasileiro ao longo da nossa história com reformas. Então nós fizemos a reforma da Previdência até onde a gente poderia ir, final do ano passado. Isso. Você lembra disso? Briga na Assembleia, tropa de choque e tal, mas necessário. Nós fizemos a reforma da Lei do Teto, limite para o gasto público, necessária. Estamos trabalhando em cima de reformas administrativas que começaram no primeiro ano de mandato, enxugamento do Estado, para poder ter mais eficiência naquilo que a gente usa de recurso público, e as reformas continuam para que a gente possa ter cada vez mais um aumento de eficiência. Quando a gente fala em reforma administrativa, não é só o número de cargos ou o número de secretarias. Nós estamos falando do tipo de serviço que vai ser entregue ao cidadão. Quando a gente fala de quem está gerindo o hospital, que tipo de serviço eu consigo entregar no celular e posso fechar unidades físicas de atendimento, por exemplo. São reformas estruturantes que têm que ter um olhar permanente, porque tornar o Estado mais leve é tornar a sociedade mais eficiente. Quem acredita que o Estado tem que ser grande e presente em todas as áreas
da sociedade, tem que lembrar que nós somos um país em desenvolvimento e não há recurso para tudo. Então nós temos que fazer a nossa opção. E a nossa opção é na saúde, a nossa opção é na educação, que olha o horizonte futuro, e a nossa opção é na segurança pública, como prioridades. Infraestrutura, investimento, nós temos que atrair o capital privado, criar condições para que ele se sinta seguro, faça os investimentos e dê esse retorno para a sociedade. O Estado do Mato Grosso do Sul tem obtido resultados importantes na área da gestão pública e isso a gente tem acompanhado, inclusive na imprensa nacional. É considerado um Estado bastante transparente, tem tido a responsabilidade de promover as reformas e novas que o senhor disse agora. Quais são os desafios a ser superados e como é que está a relação do governo com a questão da digitalização, que vai oferecer bom serviço também, é um aliado importante quando você tem um Estado leve, atual e moderno. Como é que vocês vão atuar? O mundo está na palma da mão, né, Otávio? Hoje, em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas de serviços, a gente viu acontecer, né? Nossa geração assistiu, os meus filhos ouvem falar às vezes em videolocador, começa a rir, né? As plataformas digitais. Já entrou para a história, né? Entrou para a história, tá? E entra para a história em 5 anos. Esse é que é o mais interessante. Diminuindo esse tempo. Né? O tempo para você entrar na história está cada vez mais curto. E o público carrega um modelo, muitas vezes, do carimbo. Esse papel, passa aqui, passa aqui. Não pode. É o carimbaço, né? O carimbaço, não tem mais ambiente para carimbos, isso. Né? Então, o cidadão, ele precisa de um serviço do Estado que tem que ter. Tem que ter o controle, muitas vezes, de áreas estratégicas importantes para o caos não se instalar, mas tem que dar a condição e a plataforma adequada para que esse serviço seja rápido e barato. Eu quero abrir uma empresa hoje no Mato Grosso do Sul. Quanto tempo eu levo? Um dia. Um dia. Isso é dentro do padrão internacional. Não está ainda aqui no seu celular, mas ele está no computador, na web. Em casa, na empresa? E aí você, a partir disso, resulta o quê? Quantas estruturas físicas há no Estado das juntas comerciais? Por exemplo, quantas estruturas físicas... Quando a gente fala de reforma, e vamos retornar o funcionamento das 8 horas, o governador Reinaldo Azambuja deixou isso muito claro. O servidor público tem pessoas excelentes, passaram em concurso, são preparados, mas nós temos que criar um ambiente para que eles produzam mais para a sociedade. 8 horas é o normal de qualquer cidadão no Brasil. Não tem por que ter essa situação específica. Eles, lógico que resguardam as carreiras específicas, o militar, a saúde. Você tem plantão a noite inteira. Cada um com a sua realidade. Cada um com a sua realidade. Mas o servidor que tem uma jornada normal de atendimento, por que não às 8 horas? Mas o objetivo e a discussão não é nem essa. É a capacidade que nós vamos ter de entregar o serviço de maneira eficiente, sempre buscar a economicidade e a praticidade. E para isso só tem um meio, que é a tecnologia. Falar agora de atratividade de indústrias. O Estado de Mato Grosso do Sul tem políticas bastante importantes. Como é que está o nosso grau de competitividade com estados com relação a políticas para atrair investimentos para cá, secretário? Acho que muito positivo, Otávio. No ano passado, uma das reformas foi a dos incentivos fiscais. Isso. Tá? Sempre uma discussão muito ampla, Brasil afora. É uma das reformas que vai ter que ser implementada em âmbito nacional, inclusive, discussão entre os estados. Virou uma loucura isso, porque são 27 países, né? Cada um com a sua legislação tributária, cada um com as suas linhas. Você passa, a barreira que você passa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo não tem entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Não tem entre o Mato Grosso do Sul... Alguém acaba perdendo com isso. Alguém acaba perdendo com isso. Agora, é um instrumento que foi importantíssimo para o estado de Mato Grosso do Sul atrair investimentos, principalmente na sua área industrial. Como é que nós podemos, ao longo do tempo, e isso vai acontecer, essa discussão da reforma tributária, nós temos garantido aí uma política de incentivos fiscais ainda presente, que nós reformamos ano passado, baseado numa lei absolutamente moderna, atual, que escala os incentivos em função da capacidade do empresário tem de gerar emprego. O governador sempre falou assim, nós temos que trocar imposto por emprego. E é isso, né? Nós começamos a colher os frutos de tudo isso com a inauguração de empresas grandes, gerando 300, 500, 400 empregos no estado. E esse é um instrumento fundamental para aumentar a competitividade do estado, porque nós estamos longe dos mercados
consumidores. E o interior de Mato Grosso do Sul também vem enfrentando um processo de industrialização. Municípios Sem pequenos dúvida. recebendo grandes investimentos. O Mato Grosso do Sul é um estado que tem na agropecuária, na produção primária, uma competitividade muito grande, diversificou essa matriz, soja, milho, culturas de inverno, cana-de-açúcar, pecuárias, bovina, de leite, suína, de frango, e isso começou a atrair indústrias de processamento. Vai agora abrir a Coamo, ali para baixo de Dourados, aqui na região do Bolsão, Três Lagoas também, indústrias vindo para a transformação da cadeia florestal, ali a Coamo, cadeia de grãos, vindo projetos de laticínios, de leite. Então nós começamos a ter um aquecimento importante na industrialização, que é fundamental para ativar a economia na área de serviços, para ativar a geração de emprego e atrair gente. O estado do Mato Grosso do Sul tem pouca gente, 2 milhões e 700 mil Nós pessoas. temos hoje 2 ministros muito importantes no país, Luiz Henrique Mandetta e a ministra Tereza Cristina, que é do agro. Como é que está a relação de vocês e quais são os projetos, as expectativas para, na área política, o Mato Grosso do Sul também avançar e aproveitar esse bom momento? Muito bom, muito bom. Tanto o ministro Mandetta quanto a ministra Tereza Cristina têm um relacionamento muito próximo, né, ao governo, com o governador Reinaldo, uma conversa aberta, direta, e com o governo como um todo. Na área de saúde, o secretário Geraldo Rezende está empreendendo transformações importantes de gestão, de organização. Estamos no processo de regionalização da saúde. Está lá em Três Lagoas o hospital em construção, em Dourados o início dessas obras, né, os polos regionais de Ponta Porã, Coxim, Jardim sendo discutido, Aquidauana, enfim, Nova Andradina. Você tem esses polos, alguns funcionando, outros em construção, e o ministro Geraldo preocupado não só com a execução das obras, mas muito mais com a operacionalização e a gestão. E o Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, vai ser um parceiro fundamental nesse processo. Tivemos agora essa semana a visita de toda a equipe do Sírio-Libanês, que foi contratada num programa do Ministério que nós acionamos, né, o secretário Geraldo, junto com a Secretaria de Governo, acionou o ministro Mandetta, que prontamente atendeu ao Estado do Mato Grosso do Sul para melhorar justamente o quê? A eficiência. Nós temos consciência dos nossos problemas de operação em algumas unidades hospitalares. Temos que melhorar essa eficiência. Teremos uma referência em saúde, então, hoje no Mato Grosso do Sul, o Sírio-Libanês vai poder... O Sírio-Libanês vai entrar com todo o apoio para melhorar, até por um trabalho que eles já vêm fazendo há muito tempo. Hoje eles trabalham em 36 hospitais no Brasil com excelentes resultados. Então eles vêm com essa expertise para auxiliar toda a direção do hospital regional, no caso, aqui de Campo Grande, sob coordenação direta do secretário-geral e da direção do hospital regional, para poder melhorar a nossa performance. De novo, eficiência. Nós temos que otimizar cada vez mais o recurso público gerado no Estado. Vamos falar de turismo para a gente poder ir para a parte final do nosso programa, secretário. Aquário do Pantanal é uma das obras emblemáticas que o governo deixou passar nesse primeiro ano, finalizou uma série de outras com o programa Obras Inacabadas, 0. Mas a pergunta que a gente quer saber é, este ano existe uma previsão de que o aquário possa ser finalizado, entregue à população, apesar de todos os problemas que a gente sabe que existem lá? Então, nós sempre falamos muito das obras inacabadas, né? E é uma marca muito forte do governador também, não deixar elefantes brancos para trás, né? 214 obras, terminamos 213. E aqui entre nós, esse é um elefante bem grande. E essa ficou. Né? Tem que ser claro aqui. Exato. E esse ficou. E ficou por vários motivos. Né? Um processo judicializado, difícil. Quem puser a digital ali de uma maneira errada vai ter problema. Então tem que ter a participação do sistema judiciário, tem que ter a participação do Ministério Público, tem que ter as empresas envolvidas que construíram para chegar no entendimento, porque o objetivo é acabar. Nós não podemos deixar essa obra como o elefante branco. Ela tem que estar a serviço da sociedade, porque foram colocados ali muitos recursos públicos. E o secretário Murilo Zauit está absolutamente empenhado nesse processo, né? Trouxe gente para cuidar especificamente dessa ação, tem conversado com todos os atores, ele fala e ele tem toda a razão. Essa não é mais uma obra do governo do Estado. Essa é uma obra da sociedade sul-mato-grossense que tem que ter a responsabilidade
de concluí-la para bem da nossa sociedade, para não deixar deteriorar e perder tudo aquilo que foi investido. Nós falamos aqui de vários desafios e para encerrar eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para o ouvinte do Grupo RCN, da Rádio CBN, dos veículos de comunicação, para este ano de 2019. O governo do Estado, o secretário Eduardo Riedel, olha para 2019 como? Eu vejo com muito otimismo. Eu vejo um momento de retomada da nossa economia. Eu vejo um momento em que o Brasil ele amadurece, né? Apesar de toda a polarização da discussão política, eu acho que isso tende a arrefecer, né? E a criar um ambiente onde a gente tenha que amadurecer as grandes decisões. A gente ouve o ministro Paulo Guedes falando e muita discussão em torno de coisas, não que não sejam importantes, mas coisas que ficam numa agenda que envolve basicamente respeito e bom senso. Isso pode e deve ser discutido, mas eu entendo que a agenda central do país é uma agenda que vai desamarrar o Brasil. E aí é a agenda econômica, é a agenda das reformas. E eu vejo muita determinação da equipe. 2 semanas atrás nós tivemos com o governador, na reunião dos governadores, estavam os 27. E o ministro Paulo Guedes foi claro na sua fala. Foi muito taxativo, muito assertivo em relação ao que se espera da equipe econômica para o Brasil e o que ele espera do Congresso Nacional. É óbvio que a discussão ela faz parte do contexto, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, um momento onde a agenda econômica vai prevalecer em cima de conceitos já consagrados no mundo inteiro para que a gente possa desamarrar o Brasil, que é um país que não é um país rico e por isso a dificuldade. É um país com potencialidades. Com potencialidades. O Brasil distribuiu muito sem ter e está pagando a conta agora. Nós temos agora que acumular, fazer uma cota de sacrifício. Essa nossa geração vai ser extremamente cobrada pelo que não fez, se não fizermos. Porque lá na frente, os nossos filhos vão falar, puxa, mas vocês tiveram oportunidade e é isso que vocês deixaram para a gente e o sacrifício tem que ser feito agora. Eu topo fazer pelos meus filhos. Eu acho que o Congresso Nacional todo tem que pensar dessa maneira e a gente seguir um rumo para um Brasil que dá certo, que tem tudo para dar certo, mas nós temos que ter responsabilidade. Secretário, muito obrigado por participar do Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2019. Suas informações com certeza serão extremamente úteis para empresários, estudantes, advogados, investidores e empreendedores. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês todos e acreditem no Mato Grosso do Sul. Nós temos um estado maravilhoso aqui para se investir, para viver, para morar com qualidade de vida, Otávio. Muito obrigado. Eduardo Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Este foi mais um Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2019 para todos os veículos de comunicação do Grupo RCN e para a CBN. Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2019.